Se você gosta de mistério, provavelmente já ouviu falar de Uketsu. O misterioso autor japonês virou um fenômeno mundial com livros cheios de plantas baixas, desenhos e investigações visuais. Confesso que fui influenciada a ler principalmente pelo meu namorado, porque ele adora terror. Mas eu comecei esperando aquele thriller pesado que fosse me deixar com pesadelo, medo, e encontrei uma experiência completamente diferente. Então aqui vamos revelar. Vale seu tempo? Primeiro vamos falar sobre casas estranhas. Imagine a situação. Um amigo seu está prestes a comprar uma casa e pede sua ajuda para olhar a planta. Tudo parece normal até você olhar de novo e perceber que um cômodo não faz sentido. Uma porta leva a lugar nenhum. E aquela construção começa a esconder muito mais do que paredes. Vale seu tempo? Li esse livro todo em um só dia. A leitura é muito rápida, as plantas baixas tornam tudo bastante visual e ajudam você a investigar junto com os personagens. Eu comecei esperando mais suspense e terror, um thriller que me deixasse tensa, e não foi isso que eu encontrei. Pra mim foi divertido, foi curioso, foi meio que uma sessão da tarde dos mistérios, sabe? O que mais me incomodou foi essa repetição constante das mesmas imagens e explicações excessivas sobre detalhes das imagens que deixam a leitura um pouco mais arrastada, menos fluida, com muitas quebras. Ainda assim eu consigo entender por que tanta gente gosta, já que é um livro muito acessível, principalmente para quem está começando a criar o hábito de leitura. Então, justamente para esse público que tem mais interesse em algo assim como mistérios, crimes, aí sim eu recomendo. E aqui a nota foi 2.5. E será que muita gente aí também ficou olhando para a própria casa pensando: será que a planta da minha casa esconde um segredo que ninguém jamais percebeu? O livro 2, que em inglês é Strange Buildings, e eu acho que faz muito mais sentido porque na verdade são construções estranhas, não necessariamente casas, ele já vai para outra premissa. Imagina uma situação em que depois do sucesso do primeiro livro, Casas Estranhas, o autor recebe vários relatos de construções estranhas e começa a identificar que alguns desses casos parecem que se destacam dos outros e merecem sua atenção. Ele registra como 11 documentos, e aqui ele relata como 11 pequenos capítulos como uns acontecimentos, digamos que relatos jornalísticos, passagens de diário, contação de entrevistas, tudo nessa forma, né? Bem documentacional, digamos assim. E aí cada um deles parece esconder uma história impossível de ser verdade, até que se percebe que há algumas semelhanças e talvez elas estão entrelaçadas, então começam as teorias. Vale seu tempo? Esse livro me conquistou aos poucos. A primeira metade eu li com certa frustração, porque parecia ainda menos assustador, mais simples do que o primeiro livro, e essa narração de pequenos documentinhos estava meio que me enchendo o saco. Mas continuei lendo, né, até porque ainda é uma leitura muito fácil, tem mais ou menos o dobro do tamanho do primeiro, mas de qualquer jeito eu li em 2 dias, então ele pega fácil e você lê rápido. E quando os mistérios começam a se conectar e a investigação ganha ritmo, aí realmente a experiência muda. A segunda metade do livro foi muito mais envolvente, eu fiquei muito mais contenta, foi meu favorito desses dois, e principalmente porque eu senti que aqui o autor consegue aproveitar melhor a curiosidade do leitor. E aí fica a pergunta: será que múltiplos criminosos, humano e uma série de crimes hediondos possuem uma única ligação? Esse teve nota 3. Imagens estranhas. Vamos falar sobre esse. Além de casas, o Uketsu resolve brincar também com desenhos. A capa do livro, na edição brasileira, diga-se de passagem, é magnífica. Diverge muito da linha editorial dos outros volumes e aumenta as expectativas só por sua beleza natural. Nele você encontra pequenos detalhes escondidos em imagens aparentemente comuns e cada figura parece inocente, até que alguém enxerga algo que passou despercebido por todo mundo. Vale seu tempo? Foi justamente esse livro que mais me surpreendeu. Eu achei que aquela fórmula já estaria desgastada, mas aconteceu exatamente o contrário, porque ele não segue a mesma fórmula dos outros. A investigação visual funciona muito, e dessa vez eu senti que o Uketsu conseguiu encontrar um equilíbrio melhor entre o mistério e a participação do leitor. Passei boa parte da leitura tentando descobrir as pistas antes dos personagens, que é o que mais anima um thriller, e foi pra mim uma experiência muito envolvente. As imagens não se repetem tanto a ponto de protagonizarem as páginas e cansar o leitor. Então aqui a narrativa tem mais destaque do que as imagens em si. E, inclusive, a minha primeira impressão de grande diferença em relação aos outros é a estrutura narrativa, que está mais próxima da usual em livros de ficção e menos estilo roteiro, o que particularmente me agradou bastante. No final, é como uma bela história thriller tradicional e realmente muito bela.
assim, eu gostei bastante e acho que tem um quê de drama, um quê de suspense, um quê de vida real também, é mais humano, então esse deixa a questão. E se a resposta para um crime estivesse escondida em um desenho encontrado junto ao cadáver? Então, vale seu tempo? Sim. Com certeza o Ketsu vale seu tempo desde que você saiba exatamente o que não esperar. Se você procura terror pesado, thrillers violentos ou histórias que vão tirar seu sono, talvez ele não seja o autor certo. Mas se você gosta de participar da investigação, observar detalhes, resolver quebra-cabeças junto com os personagens, está querendo começar a ter um hábito de leitura também maior, ou prefere leituras mais curtas, mais ágeis, esses livros entregam exatamente essa experiência para você. E talvez seja justamente por isso que tenha conquistado tantos leitores. Recomendo seguir exatamente essa ordem de leitura, que permite escalar em complexidade literária e aproveitar ainda mais a sua experiência. Casas Estranhas 2 e Imagens Estranhas. E agora eu quero saber, qual desses mistérios despertou mais a sua curiosidade? Se gostou desse vídeo, clique em gostei. Isso ajuda o canal a atingir mais leitores. Inscreva-se para acompanhar os próximos episódios e siga a Marcy nas nossas redes sociais. Os links estão na descrição. Até a próxima!